Certa vez perguntaram a um senhor de 100 anos, qual o segredo de viver tanto? Com um olhar humilde e sereno, ele responde, o segredo é bastante simples, é só não morrer. Seu João, 100 anos, qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. Apesar da resposta ser curta e grossa, existe bastante sabedoria por trás. A prevenção de uma morte prematura é uma condição essencial para a longevidade. No mundo natural, quando livre de acidentes ou predadores, certos seres parecem levar a sério o conselho de seu João, que para viver muito é só não morrer. Pelo que se sabe, os procariotos são seres unicelulares, não envelhecem no sentido biológico como conhecemos. Eles se reproduzem por fissão binária, ou seja, se duplicam em duas células filhas praticamente idênticas. Com comida suficiente, os procariotos podem viver centenas de milhões de anos. Um exemplo recente de longevidade aconteceu neste ano, quando o homem, ao passear pelas areias, encontra um molusco gigante de 200 anos na praia da Flórida. Na busca de alguns frutos do mar, o cientista marinho Blaine Parker se surpreendeu ao encontrar um molusco gigante de mais de 200 anos. O que era para ser um ensopado se tornou em um objeto de estudo. O animal marinho de 15 centímetros e 1,1 kg de peso é um exemplo de longevidade, já que os anéis que formam as conchas são de crescimento anual. Ou seja, quanto maior o molusco, mais velho ele é. O cientista contou aproximadamente 214 anéis, indicando que o molusco data provavelmente do ano de 1809. Outro exemplo de longevidade que vive mais de 200 anos são as baleias da Groenlândia. Ao contrário dos seres minúsculos como os procariotos, esses animais podem chegar a 20 metros e pesarem cerca de 80 toneladas. Mas 200 anos não é nada comparado aos 4.000 anos do coral negro. Essa espécie de coral é encontrada em profundidade superior a 50 metros nos oceanos. Entretanto, o coral negro de água profunda ainda parece um sopro no tempo quando o assunto é vida longa. Uma cepa de levedura de cerveja, descoberta dentro de um antigo pedaço de âmbar, data de 45 milhões de anos e, para surpresa nossa, essa cepa ainda está trabalhando a todo vapor. Tudo isso mostra que a longevidade é de certa forma natural. A prevenção da morte, a extensão da vida e a reversão da idade são os pilares de uma vida longa e farta de dias. Atualmente, existem milhares de homens e mulheres com mais de 100 anos. As regiões chamadas de zonas azuis são os locais onde se concentra a maioria dos centenários. Grécia, Itália, Loma Linda, Costa Rica e Japão são as regiões conhecidas por terem uma proporção elevada de centenários. Só o Japão tem mais de 86 mil pessoas com 100 anos ou mais. Segundo o livro dos recordes, a pessoa mais velha já registrada no livro foi a francesa Jeanne Clément, que nasceu em 1875 e faleceu em 1997, chegando à marca de 122 anos. Ela nasceu na França, mas viveu em vários outros países, inclusive o Brasil. Já no Brasil, a atual expectativa de vida é de 75 anos, mas uma senhora do Pará surpreendeu esse número. A certidão de nascimento da indígena Maria Lucimar afirma que ela nasceu em 3 de setembro de 1890 e em 21 de maio de 2022 ela faleceu aos 131 anos. A sua longevidade é atribuída aos hábitos naturais que mantinha. Ela só se alimentava de comida natural, frango, macaxeira cozida e peixe assado na palha da bananeira. Bem, por motivos estranhos e talvez por outros interesses, ela não é reconhecida como a mulher mais velha da história já registrada. Mas uma coisa é certa, os maiores estudiosos no assunto de longevidade aceitam que a expectativa máxima de vida gira em torno dos 120 anos. É como se o nosso corpo tivesse um tipo de programação, algum algoritmo que a engenharia genética trabalha para desvendar esse código. Em Gênesis 6, versículo 3, está escrito: Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Segundo o biólogo David Sinclair, envelhecer é simplesmente perder informação. Eu poderia passar horas explicando as mais variadas teorias sobre envelhecimento, mas apesar dos esforços feitos por cientistas para encontrar uma teoria unificada do envelhecimento, ainda infelizmente não há um forte consenso da verdadeira causa. Uma das maiores autoridades mundiais sobre longevidade é o cientista Brady Gray. Ele acredita que envelhecer é a combinação de dois processos. Primeiro, nosso metabolismo danifica lentamente nosso corpo. E segundo, esse dano acaba resultando em declínio físico e também mental. Se não está claro, vou simplificar ainda mais esse conceito. Metabolismo são todas as reações químicas que ocorrem a cada momento dentro do seu corpo. O simples fato de você colocar um
pão na sua boca e esse pão começar a dissolver tanto pela salivação quanto pela mastigação e logo em seguida você engole, são exemplos do que é metabolismo. A transformação dos alimentos em energia, a eliminação de resíduos do pão que o corpo não absorveu e a produção de substâncias, tipo a saliva, são processos que ocorrem dentro do organismo para manter a vida. Só que pagamos um preço pelo uso do metabolismo. Aos poucos, o metabolismo danifica o corpo e os danos não reparados resultam em declínio físico e também mental. Dessa forma, como não há consenso científico sobre a causa, talvez fosse mais fácil encontrar fatores comuns que ocorrem no envelhecimento. E isso foi o que o biólogo molecular Carlos Lopes Otin fez. Em 2013, ele publicou As Marcas do Envelhecimento. Um vídeo inteiro poderia ser feito sobre essas 9 marcas, mas vou apenas explicar as duas mais importantes. Primeira marca, a senescência celular. Como nada dura para sempre, isso também vale para as nossas células. Como você sabe, as células se dividem, mas parece que elas têm um número certo de divisão que aparentemente são regidos pelos telômeros. A cada divisão, os telômeros são encurtados, e quando se chega ao fim destes telômeros, as células morrem. Isso é o que acontece em sua maioria. Entretanto, algumas células não seguem esse padrão e se tornam como zumbis. Estas células zumbis andam viajando pelo corpo causando inflamação, o que por sua vez acelera também o processo de envelhecimento. Outra marca interessante são as alterações epigenéticas, e como o próprio nome diz, são alterações que ocorrem próximo aos genes. Ao redor dos genes existem moléculas compostas de carbono e hidrogênio, chamadas de grupo metil. Estas moléculas agem como um interruptor, ligando e desligando os genes. Assim, um gene do câncer pode ser desligado através do processo de metilação. Os genes são logicamente genéticos, mas ligar e desligar os genes é um fator epigenético, ou seja, é o nosso estilo de vida que dá a palavra final, e é o epigenoma que garante que os genes trabalhem ou não corretamente. Hoje sabemos que as mudanças epigenéticas são uma das principais marcas do envelhecimento. Veja o exemplo da senhora Josefine Tesauro, com 92 anos. Ela é saudável e ainda trabalha, tem as costas eretas, mandíbula forte e uma saúde excelente. Porém, a senhora Tesauro tem uma irmã gêmea idêntica, mas hoje em dia elas não são tão mais parecidas assim. Sua irmã enxerga pouco, tem distúrbios degenerativos e fez substituição do quadril, e para piorar, sofre de demência. Como é possível que duas pessoas com os mesmos genes, crescendo na mesma família, morando a vida toda no mesmo lugar, possam ter se tornado tão diferentes? Esse argumento afronta diretamente quem acredita no castigo da genética, mas estudos recentes descobriram que os genes podem não ser tão importantes para determinar quanto tempo alguém viverá e se terá alguma doença. Isso significa que é praticamente impossível prever quanto tempo uma pessoa viverá com base no tempo de vida de seus parentes. Para ser mais preciso, o Dr. James Van Pelt afirma que apenas 3% é a relação da idade que seus pais morreram pode determinar quanto tempo você viverá. Isso quer dizer que você determina os 97% do restante, ou seja, a epigenética tem um peso muito maior que a genética. Os próprios gêmeos idênticos que têm a mesma genética morrem em média com diferença de 10 anos. Hoje, graças ao Dr. Steve Horvath, podemos medir a epigenética, dando uma ideia de pontuação do envelhecimento, o que chamamos de relógio Horvath. Os relógios Horvath oferecem uma explicação de por que algumas pessoas parecem jovens para a idade, enquanto outras envelhecem mais rapidamente. Pegue sua certidão de nascimento e revele sua idade. Isso pode parecer um problema para algumas mulheres quando passam dos 40, mas eu venho te trazer uma boa notícia. Mentiram para você em relação à sua idade. A idade da sua certidão de nascimento é o que podemos chamar de idade cronológica. Só serve para você se tornar imputável quando completa 18 anos e quando você vai se aposentar. Nos demais casos, a idade cronológica é uma péssima afirmação da sua idade real. Mais uma vez eu volto à história dos gêmeos. Fatores como dieta, exercício, fumo, álcool, estresse da vida, número de filhos, doenças crônicas e exposição ao sol podem ter um efeito profundo tanto na experiência externa quanto na idade dos seus órgãos, que é a idade biológica. A prova desses fatores podemos ver com a história das irmãs de 92 anos, que tiveram a mesma genética, mas estilo de vidas diferentes. O Dr. Horvath identificou 323 pontos no DNA humano que servem para medir a idade biológica, juntamente com outros fatores, como exame de sangue, urina,
músculo, exames de retina, da pele, do microbioma e até análise da voz. Dessa forma, a idade biológica é muito mais relevante para a sua expectativa de vida e saúde do que a sua idade cronológica. Mas a idade é uma questão de mente sobre a matéria, afirma o jogador de beisebol Satchel Paige, que jogou profissionalmente até os 62 anos. Já o jogador mais velho do mundo em atividade, Es Eldin Bader, que fez sua estreia na terceira divisão egípcia e ainda marcou gol nessa partida aos 75 anos. Carlos Salvino, Herschel McGrath e o recordista europeu dos 100 metros rasos, Stanislaw Kowalski, competindo aos seus 104 anos. Todas essas pessoas não reconhecem as suas idades cronológicas como verdade. Pelo contrário, suas mentes se reconhecem como mais novos, e a isso chamamos de idade psicológica, que é a forma de como você se sente e fala mais alto do que o que consta na sua certidão de nascimento. Vários estudos científicos mostram que a idade psicológica realmente influencia sua idade biológica, independente de sua idade cronológica. Um estudo de 2019 sobre quase 4.000 indivíduos, financiado pelo Instituto Americano de Envelhecimento, descobriu que aqueles que alegam idade psicológica mais baixas tinham a saúde melhor hepática e renal do que aqueles com idades psicológicas mais avançadas. É provável que as idades psicológicas e biológicas influenciem uma a outra em um ciclo virtuoso ou vicioso, reduzindo ou aumentando os danos ao corpo. Dessa forma, como a longevidade faz parte da natureza, então não é de se admirar que a natureza guarde alguns segredos. Conhecida por conta das quase 1.000 estátuas monolíticas de figuras humanas, a Ilha de Páscoa é patrimônio mundial, mas não são as suas estátuas que me chamam a atenção, mas sim uma espécie de bactéria, moradora de lá, que secreta uma substância chamada rapamicina. A rapamicina é bastante conhecida em procedimentos de transplantes de órgãos, pois tem o potencial de reduzir as taxas de rejeições desses novos órgãos implantados. Mas a grande novidade é que baixas doses administradas em animais, até mesmo em cães, fizeram com que eles vivessem até 38% a mais. Por incrível que pareça, a rapamicina demonstrou ter os mesmos poderes da restrição calórica em prolongar a vida. Poucas coisas na ciência são aceitas de forma unânime, mas a restrição calórica é aceita quase que incontestavelmente como uma das características de todos os centenários. Outra substância que mimetiza, ou seja, que se assemelha à restrição calórica, é o resveratrol. Essa molécula está presente nos vinhos tintos, mas isso não é justificativa para o consumo moderado, muito menos para o consumo exagerado de vinho, pois as quantidades benéficas do resveratrol seriam insignificantes em relação aos colaterais do álcool. Já nas montanhas da Europa e parte da Ásia, é morada de uma bela planta de flor roxa, a Galego officinalis. Seu uso remonta aos tempos medievais, que era usada para induzir lactação, diurética, para regular a temperatura corporal e até mesmo como antiparasitária. Em 1956, percebeu-se a sua capacidade de controlar o açúcar no sangue, e hoje conhecemos esta substância como metformina. Originalmente, esta planta tornou-se um remédio para diabéticos, mas logo os pacientes apresentavam melhora da saúde cardiovascular, menor incidência de câncer, acidente vascular cerebral, Alzheimer e até inflamação. Tudo leva a crer que o grande poder desta planta é a sua capacidade de controlar o açúcar no sangue, e que de forma indireta ajuda a reduzir a quantidade de insulina que as células precisam para normalizar a glicemia. Ratos que receberam metformina em sua dieta viveram significativamente mais e foram mais saudáveis do que aqueles que não receberam, em quase todos os aspectos. Biologicamente falando, não há regra da natureza que impeça a longevidade extrema. Tartarugas gigantes podem viver 250 anos, tubarões do Ártico com 500 anos. No mar da China Oriental, abriga esponjas de vidro com mais de 10.000 anos, álamos trêmulos com 80.000 anos e ervas marinhas na Espanha têm até 200.000 anos. Tudo isso é alcançado sem a ajuda da ciência. Quanto a nós humanos, o nosso maior desafio é permanecermos vivos o mais saudável possível. Como aprendemos que a idade biológica é mais fidedigna do que a idade cronológica, entendemos que todas as escolhas que fazemos são espécie dos gêneros que podemos chamar de estilo de vida, ou cientificamente falando, epigenética. E aí surge um grande desafio para a longevidade que mora dentro de nós, as células cancerígenas. Enquanto que as células normais envelhecem e morrem, as células cancerígenas perdem o mecanismo de morte celular, e dessa forma, essas células se multiplicam, invadem e sufocam os órgãos vitais. Um dos grandes segredos da longevidade é entender que o câncer e o envelhecimento andam de mãos dadas, sendo, portanto, regidas pelo estilo de vida. O visionário Serge Jung, que é uma das maiores autoridades do mundo em longevidade e declara que viverá até os 200 anos, ele dá 10 segredos que o farão chegar a essa idade. Com a ajuda da ciência, engenharia genética e inteligência artificial, ele orienta que mantenham-se o
mais saudável possível pelo maior tempo, até poder aproveitar os avanços tecnológicos que estão surgindo. O seu primeiro segredo para chegar aos 200 anos que ele considera importante é o diagnóstico precoce, que é fundamental para a prevenção de doenças. No mínimo, você deve fazer um exame físico anual completo, que inclua hemograma, hormônios da tireoide e testes que revelam possíveis deficiências de nutrientes como a vitamina D, vitaminas do complexo B, ferro e magnésio. E se você é sexualmente ativo, também deve considerar verificar as DSTs. Segredo 2. Desista dos seus maus hábitos. Se seu objetivo é morrer cedo, você pode fazê-lo facilmente usando apenas 3 substâncias: cigarros, álcool e açúcar. Eu acho desnecessário me aprofundar nesse assunto já tão batido. Todos sabem que o álcool pode causar inflamação, gordura no fígado e pode levar a doenças hepáticas graves, como cirrose e problemas cardiovasculares e câncer. O cigarro é uma das principais causas de câncer do pulmão, bem como outros tipos também, como câncer de boca, garganta, pâncreas, rins, bexiga e colo do útero, como também problemas respiratórios e, novamente, doenças cardiovasculares. Já o consumo excessivo de açúcar pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, que é uma doença crônica que afeta a forma como o corpo processa o açúcar no sangue, cárie dentária e, por fim, a obesidade. Essa, por sua vez, contribui para o aumento do risco de doenças cardíacas e, novamente, o câncer. Se você não sabe, então aprenda. O açúcar é alimento para células cancerígenas. Segredo 3. Não faça coisas idiotas. O que Sergio Jung quer falar é realmente não procure maneiras idiotas de morrer, do tipo pular em um rio sem saber nadar, fazer um racha com automóveis, entrar em brinquedos de parques de diversão que desafiam a gravidade. Qualquer acidente ou lesão pode reduzir drasticamente sua qualidade de vida. Segredo 4. Coma menos e mais cedo. Desde 1930 já é sabido que a restrição calórica aumenta o tempo de vida de animais. O fato de ingerir menos alimentos, mas com um teor nutritivo maior, reduz problemas de saúde comuns, como diabetes, câncer, doenças cardíacas e declínio cognitivo. O jejum intermitente é um bom método. Sugiro começar se alimentando em um período de 8 horas e descansando por 16. Por exemplo, entre as 10 da manhã e as 18 horas é o tempo em que você pode fazer 2 ou no máximo 3 refeições. Após as 18 horas, você inicia o jejum, que será quebrado às 10 horas da manhã seguinte. Segredo 5. Deixe seu alimento ser o seu remédio. Essa é uma das frases mais conhecidas na área de nutrição e que está se tornando uma verdade médica. Tudo que você põe na boca tem o poder de te nutrir ou te inflamar. A má alimentação é o fator número 1 de doenças não transmissíveis em todo o mundo, matando pelo menos 11 milhões de pessoas todos os anos. Um excelente livro sobre o assunto é A Dieta da Longevidade, de Walter Longo. Deixe nos comentários se você quer que eu faça um vídeo sobre esse assunto. Segredo 6. Suplementação. Que seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja o seu suplemento. Nada é mais importante que a alimentação, mas infelizmente com as técnicas agrícolas modernas, os agrotóxicos, os alimentos transgênicos, eles fazem com que a nossa necessidade diária de nutriente fique muito defasada. A não ser que você seja um agroflorestor e trabalhe com a agricultura sintrópica, é muito provável que os produtos que você coloca no prato estejam defasados de nutrientes. Vitaminas do complexo B, D, K, ômega 3, selênio, magnésio, potássio, iodo, carotenoides são grandes aliados da longevidade. Segredo 7. Levante-se. Nossos ancestrais não tinham academias chiques, com esteiras, máquinas de subir escada e aulas de aeróbica. No entanto, eles desfrutavam de níveis quase insignificantes de doenças cardiovasculares, obesidade, pressão alta, colesterol alto e diabetes. Eles tinham microbiomas saudáveis e diversificados e até apresentavam baixos níveis de doenças infecciosas, câncer e osteoporose. 15 a 25 minutos de exercícios moderados por dia acrescentam 3 anos à sua vida se você for obeso e 7 anos se você estiver em boa forma. O exercício corrige a maioria das doenças que falamos anteriormente. Ela melhora a saúde cardiovascular, pulmonar, reduz o risco de câncer de bexiga, de câncer de mama, cólon e estômago. Segredo 8. Durma como um bebê. Os benefícios do sono para a saúde não se limitam apenas às habilidades cognitivas. Dormir até 1 hora a menos em um único dia pode aumentar suas chances de ataque cardíaco em 24%. Homens que dormem 5 horas por noite têm testículos significativamente menores do que aqueles que dormem 7 horas ou mais. Agora peguei pesado, né? Já tô vendo que alguns homens estão dando pausa no vídeo para irem dormir.
dormir. Mas espere só um pouco para você entender o raciocínio. Mais de 15 mil estudos relacionam dormir menos de 7 horas por noite com doenças cardíacas, acidente vascular, asma, aterosclerose, doença pulmonar, artrite, depressão, diabetes e doença renal. Quer morrer cedo? É fácil, não durma. Segredo 9. Viva o presente. Muita gente sabe que a meditação pode reduzir o estresse e a ansiedade, aumentar a autoconsciência, aumentar a empatia, aguçar o pensamento e promover a felicidade. O estresse é, de certa forma, a base de quase todas as doenças. O estresse aumenta o nível de hormônios de luta e fuga em seu corpo, como adrenalina e cortisol, aumenta a frequência cardíaca, dilata as pupilas, suprime sua resposta à dor e aumenta a pressão arterial e a glicose em seu sangue. Não nascemos para viver estressado o tempo todo, temos o nosso limite. Quando você está cronicamente estressado, esses hormônios danificam os vasos sanguíneos, aumentam a pressão arterial, aumentam o risco de sofrer um derrame ou ataque cardíaco, interrompem a libido e suprimem as suas defesas imunológicas. A meditação neutraliza os efeitos do estresse que acelera o envelhecimento, estimula o sistema nervoso parasimpático e reduz a pressão sanguínea, diminui a respiração e os batimentos cardíacos e neutraliza a resposta de luta ou fuga. Ele permite que você exerça controle sobre suas respostas emocionais e físicas. Segredo 10. Se sinta jovem. O simples fato de se sentir jovem exerce um efeito fisiológico real na sua idade biológica. Aqui é onde fica realmente interessante. A doutora Ellen Langer, professora de psicologia na Universidade de Harvard, conduzia um célebre experimento em 1981, chamado de estudo no sentido anti-horário, no qual 8 homens viviam em um mosteiro decorado como se fosse do ano de 1959. Tudo que se passa a imaginar foi feito para completar a ilusão. Os móveis, a decoração, notícias, o conteúdo da televisão, as músicas e antigas fotos pessoais. Os homens foram instruídos a falar sobre memórias e eventos de 1959, como se estivesse acontecendo no tempo presente. No entanto, eles deveriam fazer mais do que apenas relembrar aquela idade. Langer pediu que eles vivessem o mais jovem possível. A professora até removeu todos os espelhos para que os homens não pudessem ver como haviam envelhecido. Depois de apenas uma semana, os homens idosos mostraram clara melhora em sua visão, audição, força, destreza manual e habilidades cognitivas. Era como se eles realmente tivessem ficado mais jovens. Lembre-se, a sua idade psicológica tem forte influência na sua idade cronológica. E se você quer entender por que você está engordando, não deixe de assistir esse vídeo, a real causa do teu ganho de peso. Portanto, essa foi mais uma dica de saúde, a maneira mais rápida para você restaurar e conquistar a saúde plena. Se gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe com quem você ama. Eu sou Estevão Judá e te aguardo nesse próximo vídeo.